Bom dia. Hoje falaremos sobre dois verminosos ou eumintos que são bastante semelhantes entre si. Entretanto, eles também são bem distintos em relação às patologias que são causadas por eles. Nosso tema Taenia solium e Taenia saginata, e como vocês podem ver, nós teremos também como oradores Gabriel Oliveira e Gabriele Alves. Então, gente, quando fora falado para vocês que eles são bem semelhantes entre si, seria justamente por conta das suas características físicas. Inclusive, os ovos que são liberados pelas tênias acabam fazendo com que elas sejam indistinguíveis em relação à análise microscópica. Mas vamos começar também falando sobre essas características físicas. As tênias, elas são da classe Cestoda, tá? E do filo Plateuminta, e elas vão possuir no topo do escólex, que seria a cabeça, umas ventosas que vão justamente auxiliar na fixação do intestino delgado, que é o principal local de infecção dessas tênias, tá? Mas outra coisa interessante também a ser falada é que a diferença clássica da tênia sólida e da tênia saginata é que a primeira ela vai possuir no topo do escólex, no topo da cabeça, o chamado rostro ou rostelo, que vai funcionar justamente como um gancho. E o entendimento que que tem de todo esse mecanismo é justamente por conta da taxa de peristaltismo que a gente sabe que ocorre em todo o sistema digestório. Então, a gente imagina que se não fosse por conta dessa habilidade, as tênias elas não conseguiriam se fixar de modo tão facilitado assim no intestino delgado e elas acabariam sendo eliminadas de modo a não causar todo aquele quadro sintomático que a gente já vai falar lá na frente. Mas bom, seguindo para as características físicas, tá? As tênias elas possuem também uma chamada zona germinativa ou colo, que é seguida aí do estróbilo, que é justamente essa parte aí mais desenvolvida da tênia em termos de tamanho. Ela vai abranger também esses segmentos que a gente chama de proglótide, que são divididas em jovens, adultas ou grávidas, ou também chamadas de proglótide gravídica. Então, essas partes da tênia, esses segmentos, eles também são frequentemente eliminados pelo hospedeiro, sendo que na tênia solium, muitas vezes nem mesmo é identificado justamente por eles serem apresentados entre as fezes, ao contrário da tênia saginata, que é eliminado no momento que as fezes não estão sendo eliminadas. Ou seja, o indivíduo ele está ali evacuando e após a evacuação ele vai lá e libera, após algum tempo, claro, ele vai lá e libera esses segmentos, que seriam da tênia saginata. Então muitas vezes fica muito fácil essa identificação justamente por também não ser de modo voluntário. E só para vocês terem uma noção também, cada proglótide ela pode conter de 30.000 a 50.000 ovos, sendo que elas podem ser gravídicas ou não. E é justamente essa questão aí que vai fazer com que ela tenha um potencial de infectar outro ser. Esses ovos, tá, que também vão ser revestidos aí de um embriofório, ele vai fazer com que acabe tendo uma proteção para não ser digerido antes mesmo de entrar no ciclo que a gente já vai falar para vocês já já. Mas bom, obviamente, gente, que essas tênias, elas não vão infectar o indivíduo do tamanho que muitas vezes elas já são encontradas. Só para vocês terem uma noção, já foi encontrado para a tênia saginata um tamanho de aproximadamente 9 metros, enquanto para a tênia solium um tamanho de aproximadamente 6 metros, ou seja, é praticamente o tamanho de todo o nosso sistema digestório, mas claro que elas vão se encontrar de modo todo encolhido, todo enrolado. Mas isso também vai depender, claro, do período que ela vai permanecer no organismo do indivíduo, do hospedeiro definitivo. Mas enfim, já já a gente vai falar sobre isso, mas as tênias, tá? Elas são parasitas obrigatórios, tá? E muito provavelmente vocês também já ouviram falar delas, como popularmente é chamada, né? De solitária. Isso vai ser justamente por conta das suas estruturas, aquelas que eu já falei lá em cima, que vai fazer com que todo aquele alimento que já entrou através do sistema digestório, que já foi deglutido, ele chegue de forma de nutriente justamente para poder favorecer na sobrevivência desses parasitas que, inclusive, não possuem sistema digestório. Então, entende-se também porque é que elas já se encontram lá no intestino delgado, tá? Bom, então, serão duas as principais doenças causadas por essas tênias, tá? Que seria a teníase e a cisticercose, ou neurocisticercose. E vocês vão entender como são dadas justamente através desse ciclo aí.
Começando pelo homem, ele vai funcionar como hospedeiro definitivo desses eumintos, tá? Apesar de que, para alguns casos, ele vai ser considerado tanto como definitivo quanto também para intermediário. Mas bom, após a infecção, que vai ser dada através das proglótides que eu já falei para vocês, vão ser liberados os ovos através daquela membrana de embrioforo que, quando chegar no estômago do hospedeiro intermediário, que para Tênia seria a que para Tênia saginato seria o boi e para Tênia solium seria o porco, tem um mecanismo para poder entender isso melhor, que no caso Tênia saginata lembra muito nata, que lembra vaca, que lembra boi. E o resto seria Tênia solium, seria boi isso. Mas só para poder facilitar, enfim, aquele embrioforo ele vai ser digerido, tá? E nele vai conter umas ancosferas que vão ser apresentadas como larvas, que vão acabar se desenvolvendo também em cisticercos. E esses cisticercos eles vão apresentar todo aquele quadro sintomático que a gente vai acabar denominando como teníase. Agora já a cisticercose, ela vai funcionar um tanto que diferente, e é justamente aqui que a gente vai passar a considerar o homem como hospedeiro intermediário. Na verdade, todo esse processo aí que eu já mencionei para vocês, ele vai acontecer em hospedeiro definitivo, tá? Que seria um outro homem, sendo que na fase final de eliminação das proglótides que vão conter os ovos, ao invés de um animal ingerir os ovos, um outro homem ele vai acabar ingerindo e, e nesse estágio, como nesse estágio larval, como ela vai ter muito tropismo por locais que precisam de muito oxigênio, como por exemplo a musculatura, os olhos, o cérebro, enfim, eles vão acabar sendo migrados pela corrente sanguínea, tá? E vão acabar causando também a cisticercose. Quando chega no cérebro é classificada também como neurocisticercose. Então só para poder deixar claro para vocês, a teníase, ela é classificada como um estágio de contaminação do plateuminto em uma fase adulta, tá? Enquanto a cisticercose ela é causada pela Taenia solium, que é causada pela fase larval, tá? A gente trouxe aqui um vídeo para vocês só para também tentar deixar mais claro esse mecanismo. Possa ser que pareça complicado, mas na verdade não é. E talvez fique até mais claro para vocês também através desse vídeo. Vamos passar aqui para vocês rapidinho. Ciclo de vida de Taenia solium y Taenia saginata. El ciclo inicia en el intestino delgado del hospedero definitivo, donde se encuentra en su forma adulta. Seguidamente se van a desprender proglótides grávidas que saldrán con las heces. Los huevecillos serán ingeridos por hospederos intermediarios. En el caso de Sus scrofa se infectará de Taenia solium y de Bos taurus de Taenia saginata. Una vez que los huevecillos son ingeridos por el hospedero intermediario, estos con ayuda de los jugos gástricos se libera la oncosfera, que va a tomar torrente sanguíneo hasta llegar al músculo donde se forma el cisticerco. Y es aquí donde el ser humano se infecta al consumir el cisticerco dentro de la carne. Luego se libera el cisticerco en el intestino delgado, se va a fijar a la mucosa donde se va a dar su desarrollo y se convierte en adulto. Y es aquí donde se inicia de nuevo el ciclo. Gracias. Então, sobre as manifestações clínicas, é importante saber que ambas as tênias podem causar a teníase, mas somente a Taenia solium pode causar a cisticercose. A teníase é uma parasitose em que o parasita se encontra em fase adulta no intestino delgado humano. Ela lá se nutre a partir do que o hospedeiro se alimenta, o que pode ocasionar sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais. Em alguns casos pode desencadear distúrbios alimentares como anorexia. E também pode aparecer alguns casos em que precisa-se de intervenção cirúrgica por obstrução, como obstrução do ducto pancreático, apêndice, calédoco. Já na cisticercose, ela é considerada uma doença somática teníase. Ela é extraintestinal, então as larvas das tênias se encontram na corrente sanguínea e a partir disso elas vão
afetar outros órgãos, como alguns músculos como o coração, os olhos, e pode chegar ao cérebro, o que vai desencadear a fase mais grave da cisticercose, conhecida como neurocisticose, que pode apresentar sintomas como distúrbios mentais, convulsões, vai causar hipertensão intracranial. E o tempo de incubação de ambas é de 15 dias a anos. Então, é algo que eu vou explicar agora em diagnóstico. Então, como eu já tinha dito antes, essas doenças são normalmente identificadas bem tarde pelo fato de serem doenças oligossintomáticas. Ou seja, elas podem apresentar sintomas ou elas não podem apresentar sintomas, ou quando apresentam são confundidas com outras doenças. O que depende muito do indivíduo e seu sistema imunológico, o que pode dificultar também no processo diagnóstico e, consequentemente, seu tratamento. Então, nesses casos, é recomendado fazer a observação do indivíduo quando há suspeita, como observação da alimentação, como se ele está comendo direito ou não, ou sinal de comportamento mental, se ele está no seu juízo perfeito. Então, também são feitos exames de fezes, como a atomização fecal, que é um processo de apeneiração das fezes e é utilizada mais para identificar parasitas pequenos ou proglótides, mas também não é muito recomendado pelo fato que não é sempre que há presença de proglótides nas fezes ou não. Também é feito o método de Graham, que é a apreensão de parasitas em várias fases de vida, como a fita gomada. Também são feitos exames específicos de hemaglutinação, imunofluorescência do líquido cefalorraquidiano, a fim de identificar se a paciente tem neurocisticercose ou não. Também são feitos exames de imagem, como raio-x, para identificar cistos secos calcificados, tomografia e ressonância magnética para identificar nas diversas fases de vida no corpo humano esses cistos secos, e biópsias de pele para identificar larvas, se há presença de larvas. Bom, em relação à epidemiologia, nós trouxemos essa imagem que se encontra à direita de vocês, onde em laranja mostra-se os casos confirmados e em verde os casos que não são confirmados para cisticercose, sendo que a maior prevalência para Taenia solium e saginata se encontra na América Latina, a maior prevalência na América Latina, sendo que, apesar dos dados mostrarem também que aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas por Taenia solium e por Taenia saginata, há ainda assim uma subnotificação desses casos, então estima-se que esse número ele é ainda maior, e isso se dá justamente pelo subdesenvolvimento dessas áreas e também pelo saneamento precário delas. Aqui podemos ver algumas alternativas para evitar a contaminação pelas tênias Solium e saginata, como a inspeção sanitária de carne, trabalhos educativos fornecidos pela prefeitura, do cidade, município, a fim de conscientizar a população sobre os métodos de prevenção, lavar as mãos, não ingerir carne crua ou mal cozida, lavar alimentos com água filtrada. Para criadores de gado, com pecuaristas, a gente incentivar o fornecimento de água limpa para os animais. Em relação ao tratamento, não há muito o que se falar, sendo que quando o quadro sintomático ele se apresentar em uma infecção intestinal, seja por Taenia solium ou saginata, muito vai ser utilizado também o albendazol, ou praziquantel, ou mebendazol, ou quando o quadro sintomático ele fosse apresentado de causa da Taenia solium, que vai causar a cisticercose, nós utilizaremos o anticonvulsivante, já que vocês viram que é um dos efeitos fisiológicos que vai acabar levando à cisticercose, com a adição também de prednisona e dexametasona.